Boa noite, jovens. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos, amém? Amém? Bom estarmos reunidos nesta tarde, já início de noite, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu agradeço ao João Felipe pela oportunidade de estar aqui, de podermos meditar na palavra de Deus. Já era para ter estado aqui há pelo menos um mês atrás, quase, né, João? Mas aprove ao Senhor de estar aqui no último domingo desta série, o último sábado desta série. Louvado seja o Senhor por isso. Eu vou ficar aqui com o celular, mas eu não vou ficar no WhatsApp, então eu vou pedir para você também não ficar no WhatsApp, tá? Mas eu vou ficar com a palavra aberta aqui, porque nós vamos falar do último livro da Escritura Sagrada, então eu temo que ela fique um pouco aqui teimosa em ficar aberta, mas de antemão eu peço que você... o tema hoje é escatologia, né? Não é? Pode ser, deixa Deus falar. Eu vou pedir para você abrir no livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Nós vamos ler dos versículos de número 9 até o número 13. Depois você vai para o capítulo de número 3 e nós vamos ler do 14 ao 22. Eu sei que todo mundo gravou, tá? Então vamos lá, vamos ficar de pé, por favor. Apocalipse, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 9, até o versículo de número 13, diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Vamos ao capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14, diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vistas para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E você vai dizer amém. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, por este dia. Um dia tão belo de sol que o Senhor preparou para cada um de nós. E ao longo deste dia podemos ver a tua grandeza, a tua majestade, o teu poder. E agora, Senhor, podemos desfrutar da tua presença santa neste lugar, reconhecendo que somos miseráveis pecadores, carentes da tua graça, carentes do teu favor.
E nesse momento eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações de maneira poderosa, que o Senhor possa avivar a Tua obra em nós, que o Senhor possa nos encher a ponto de transbordar do Teu Santo Espírito. Fala conosco, Senhor, que nenhum jovem saia daqui da mesma maneira que entrou, mas saia daqui cheio da Tua presença, com fome e sede da Tua palavra, com fome e sede da Tua presença, com fome e sede de Deus. Que cada um de nós possamos testemunhar aquilo que Cristo fez por nós, declarando aos quatro cantos desta terra que Jesus Cristo é o Senhor. Fala conosco, usa-me como instrumento de bênção em Tuas mãos, perdoa os meus pecados e falhas, unge, Senhor, os ouvidos dos Teus servos, dos Teus jovens, para que ouvindo a Tua voz, assim como João ouviu, possam discerni-la, possam compreendê-la e possam obedecê-la. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Todos podem sentar. Eu quero trazer uma breve introdução do período que antecedeu a João, quando ele foi levado prisioneiro para a ilha de Patmos. Chegou o período mais tenebroso para a igreja de Cristo, no primeiro século. Os anos mais sombrios chegaram quando Nero assume o poder, quando Nero assume o governo de Roma. E depois de 10 anos, após 10 anos governando sobre aquela cidade, ele decide tocar fogo nela. E da sua sacada, ele vê aquela cena tenebrosa que durou 7 noites e 6 dias. Dizem os historiadores que dos 14 bairros que compunham aquela cidade, apenas 4 não foram totalmente devastadas. Todas as outras 10 foram dizimadas. E pasmem, destas 4 que sobraram, a maioria da população era de cristãos, crentes, homens e mulheres do caminho. E aí, Nero encontra o álibi perfeito para colocar a culpa no povo de Deus. Começa então um verdadeiro massacre. Alguns historiadores dizem que faltou madeira na cidade para crucificar os cristãos que lá estavam. Faltando madeira, eles pegaram alguns, enrolaram em panos, penduraram em postes e tacaram fogo neles, fazendo de cada um deles tochas humanas. Diz a história que após serem incendiados, algum tempo depois, agora no ano 70, o general Tito cerca a cidade de Jerusalém. Ele a invade, ele a destrói por completo, cumprindo a palavra do Senhor de que o templo seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra. Ali foi promovida a maior dispersão dos judeus, já contada na história. Neste mesmo ano, no ano 70, o imperador Vespasiano inaugura o Coliseu Romano. A festa de inauguração do Coliseu dura 100 dias. E pasmem, eu sei que alguns aqui sabem disso. A diversão do povo era ver os cristãos sendo devorados por cães, sendo pisoteados por touros, sendo estraçalhados por leões. O tempo passa. Estamos agora no ano 81. Assume o imperador Domiciano. Tamanha era a sua raiva, o seu ódio pelos cristãos, ele é chamado de Segundo Nero. Foi ele que decidiu deportar o último dos apóstolos para a ilha de Patmos. Estamos falando do apóstolo João. Esse é
o pano de fundo, o que antecede a chegada de João na ilha de Patmos. E como nós lemos aqui no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1, o apóstolo, ele ouve uma voz. E essa voz diz para ele: olha, escreva tudo aquilo que você verá, e tudo aquilo que vai acontecer, e envie para tais igrejas, para 7 igrejas. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês, sem olhar para a palavra do Senhor agora, eu quero que você me diga o nome das 7 igrejas. Se você acertar todas elas, o João vai pagar um McDonald's para você essa noite. Primeira, vamos nos ajudar, não precisa ser só um, vamos lá. Primeira, a igreja de Éfeso. Oi, amor? Tiatira, Esmirna, Laodiceia, Pérgamo, já falou Tiatira, Sardes e, tem uma aqui pertinho da gente, Filadélfia. Muito bem, glória a Deus. João está devendo McDonald's para todo mundo. E a palavra de Deus diz que quando João volta para trás, para saber quem estava falando com ele, nós lemos aqui que a palavra de Deus diz que ele olha para trás e vê candelabros de ouro. O candelabro de ouro. E alguém semelhante ao Filho do Homem. Os candelabros representam quem, igreja? Eu mesmo dei a cola para vocês, eu sou muito bobo. Os candelabros representam as igrejas, ou a igreja de uma maneira geral. E o filho, esse semelhante ao Filho de Homem, está falando de quem? Vocês estão aí, amém? Vocês estão aí, igreja? Olha, se vocês não falarem comigo, eu vou ficar chateado. Até porque a gente já se conhece há muito tempo, tá? Então, o Filho do Homem, um semelhante ao Filho do Homem, está se referindo a Jesus. Glória a Deus. Passamos por essa primeira fase. A primeira parte sempre é mais difícil, porque é quando eu tenho que prender a atenção de vocês. Mas o texto segue, e se você quiser continuar lendo em casa, lê o capítulo de número 2. Porque o texto vai dizer que Jesus, ele vai passeando pelas igrejas, a fim de exortá-las, de ensiná-las, de sondá-las, de discipliná-las, de corrigi-las, de consolá-las. E eu creio veementemente que é isso que o Senhor quer fazer com a sua igreja. É isso que o Senhor quer fazer conosco pelo poder do seu Espírito Santo que está nesse lugar. Ele quer nos disciplinar, Ele quer nos corrigir, Ele quer nos exortar, Ele quer nos confortar, Ele quer nos consolar. Ele quer nos dar uma direção. Talvez alguns de nós jovens, eu assim não tão jovem quanto vocês, estamos num período de indecisões, de tomada de decisões, não sabemos o que fazer, não sabemos para onde ir, e o Espírito Santo está neste lugar para nos dar uma direção. Ele quer direcionar o seu povo, Ele quer conduzir o seu povo, como Ele fez ao longo da história. Você não veio aqui apenas aprender um pouco mais de teologia, você veio ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E nós vamos entender isso ao longo desse texto. E à medida que Jesus vai caminhando entre as igrejas, há uma expressão que se repete em todas elas. Há uma expressão que se repete em toda a carta. Ele diz assim: eu conheço. Eu conheço. Ele vai repetir para todas as igrejas. E lembre-se que a igreja não são templos. Igreja não é prédio. Igreja não é parede. Igreja é quando o povo de Deus se reúne para adorar ao Senhor. Nós somos a igreja. Nenhum amém. Nenhum glória a Deus. Não sei se estão tímidos demais, ou se não entendem
o valor disso. Porque nós fomos chamados para sermos a igreja de Cristo, do único e verdadeiro Deus vivo. E não apenas somos chamados pelo nome, como Ele mesmo diz, eu te conheço. Eu te conheço. E é interessante, se você ler o livro de Apocalipse, que para 5 das 7 igrejas, ele usa a mesma expressão, a mesma. Para 5 das 7, ele diz assim, eu conheço as suas... Vamos todos juntos? Eu conheço as suas obras. Aquilo que seu pai não sabe, Deus sabe. Aquilo que a sua mãe não sabe, Deus sabe. Aquilo que o seu líder da juventude não sabe, Deus sabe. Aquilo que o seu pastor não sabe, Deus sabe. E Ele sabe porque Ele te conhece. Deus sabe porque Ele sonda mentes e corações. Deus sabe por quê? Porque ninguém pode esconder nada daquele que tem olhos que são como chamas de fogo. Deus te conhece, Ele conhece a sua igreja, Ele conhece o seu íntimo, Ele conhece o seu interior, Ele sabe aquilo que você disse, Ele sabe aquilo que você fez, Ele sabe aquilo que você pensa. A pergunta é, isso te deixa confortável ou te deixa preocupado? Saber que nós somos a igreja do Deus vivo, chamados para adorá-lo, para servi-lo, para sermos seus discípulos, para glorificá-lo. Sabendo dessa verdade e sabendo de que Ele te conhece melhor do que qualquer pessoa, isso te preocupa ou isso te deixa aliviado? Em saber, Senhor, o Senhor me conhece, me sondas. O Senhor conhece o meu levantar, o Senhor sabe do meu deitar. Aquilo que você fechou a porta para ninguém ver, Deus estava lá. Deus estava lá. Mas o texto continua, porque como eu disse, para 5 igrejas ele usa uma expressão, eu conheço as suas obras. Mas para a igreja de Esmirna, a mais pobre da Ásia, Jesus usa uma outra expressão. Ele diz assim, eu conheço as suas aflições e a sua pobreza. Que verdade mais reconfortante, não, irmãos? Porque dizem que um dos males deste século é a ansiedade. Ansiedade que gera ou que leva muitos a uma depressão. E eu acho que nós nunca ouvimos na história tantos jovens passando por problemas de depressão. São dados alarmantes, são dados preocupantes. E talvez, e eu digo para você, João, há alguns aqui que estejam sorrindo por fora, mas os corações estão em frangalhos. Há jovens que talvez, João, estejam aqui como buscando socorro, uma ajuda, mas não tem coragem de abrir o coração e dizer, eu estou sofrendo, eu estou vivendo lutas tremendas, eu estou passando pelo deserto, parece que estou só. Deixe-me dizer para você, você não está sozinho, porque o Senhor conhece as tuas aflições. Porque o Senhor sabe do teu coração, Ele sabe das tuas lutas, Ele sabe das tuas lágrimas, Ele conhece cada gota que cai dos teus olhos. E talvez Ele te trouxe aqui apenas para dizer isto, eu conheço as suas aflições, como Ele mesmo disse à igreja em Esmirna. Ele sabe da sua dor, Ele sabe dos teus medos.
Ele sabe da dificuldade que você está tendo de tomar a decisão mais importante da sua vida. E eu tenho dito isso para minha esposa nas últimas semanas, que muitas vezes o medo paralisa. Às vezes a distância daquilo que eu quero é de apenas um passo. É um passo de fé. Então, se você talvez esteja aqui esta noite, esteja vivendo uma angústia, uma ansiedade, que está tirando a sua paz, que está tirando o seu sono, de uma decisão importante que você precisa tomar, dê um passo de fé, creia neste Deus que te conhece e que sabe das tuas aflições. Não tenha medo. Não tenha medo, o nosso Deus nos conhece muito bem. Mas o texto continua, ele vai dizer para a igreja de Pérgamo uma outra expressão. Ele diz assim: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Eu não sei se você já leu esse texto, eu não sei se você já leu essa passagem, mas você já se perguntou por quê? Usa uma palavra tão dura para a igreja de Pérgamo. Onde está o trono de Satanás? Segundo alguns estudiosos, nós sabemos que Pérgamo era a segunda maior cidade. Ela perdia apenas para Éfeso, que era a capital. E houve um período em que o último imperador, o que enviou João para a ilha de Patmos, ele mandou construir uma estátua porque ele queria ser adorado. Ele se intitulava um deus. E houve uma concorrência entre as cidades de onde seria construído o templo de adoração a esse imperador. E adivinhe quem ganhou? Qual foi a cidade que ganhou a concorrência? Pérgamo. Talvez seja por isso que João fala: sei onde vive e sei onde está sentado, onde está o trono de Satanás. Porque havia lá um templo de adoração. E eu fiquei pensando, mas Senhor, qual é a lição que nós, como igreja, podemos tirar desta passagem? E é claro e evidente, irmãos, que todas as vezes que nós colocamos os nossos desejos ou o nosso próprio eu no centro das nossas vidas, no centro da nossa vontade, nós ali construímos um trono de Satanás. Que é isso, Diácono Rodrigo? Que palavra dura! Falando isso para a gente, nós somos jovens do Senhor. Deixa-me dizer algo para você. Deus não divide a sua glória com ninguém. Portanto, quem tem que estar no centro da sua vida, quem tem que reinar na sua vida, não é o seu eu, não são as suas vontades, não é o seu ídolo cantor, não é o seu time de futebol. Deus precisa reinar na sua vida em todas as esferas. Porque fazendo o contrário, nós estaremos levantando um altar de adoração a Satanás. Porque é isso que o Senhor fala a esta igreja. E muitas vezes nós fazemos isso. De uma maneira inconsciente, a gente coloca alguma coisa no lugar do Senhor. Eu não sei, mas você sabe o que é. Você sabe o que tem tomado o seu tempo, o que tem ocupado a sua mente, o que tem sido a sua prioridade. Ou sobre o que a sua vida gira em torno de alguma coisa, de quê? Pense nisso. Talvez você esteja levantando um altar e nem tenha se dado conta disso. Mas o texto continua, eu ainda estou na introdução, tá, gente? Não tenha pressa, hoje é sábado. Os mais jovens não vão saber dos embalos de sábado à noite. Gabi está lá. Os embalos do sábado à noite, ó. Com a Luísa. Mas Jesus, ele está andando no meio das igrejas. E ele tem elogios
e ele tem censuras para fazer a elas. Para 2 dessas igrejas, ele tem apenas elogios. Olhem para mim agora. Para 2 das 7 igrejas, Jesus tem apenas elogios. Se você acertar, o João vai pagar japonês para você na semana que vem. Essa é fácil, João? Vão saber? Você não pode responder. Quem quer tentar? Vai, Rufo. 2 igrejas. 50% de acerto. Mas não fala não. Alguém mais quer tentar? Meninas? Para 2 igrejas ele só faz elogio, gente. Vai, Simões. Mostra para o Lucas, arrebenta. É porque eu não estou enxergando quem está lá mais para trás. Lá é Rodolfo, né? O irmão já começa a se coçar. Oh, meu Deus, ele vai perguntar para mim. Vou mais não, vou parar por aqui. Gabriel? Oi? Laodiceia e a outra? Quem está falando? Eu não estou enxergando aqui. Laodiceia e qual a outra? Vai chutar só 50%? Tá bom, não. Vou falar para vocês. Esmirna, a mais pobre. Filadélfia, a mais fraca. E acertar, né? O medo fez você perder o japonês pago pelo João. Deus é fiel contigo, né? Tem muita fralda para comprar. Para 2 igrejas ele faz elogios. Para Esmirna e para Filadélfia. Prestem atenção. Para 4 igrejas, Jesus faz elogios e censuras. Dá o total de quantas igrejas? Quantas? 6. Mas nós temos um total de 7. Guarde essa última para o final. Que eu acho que a gente chega no tema. Vai dar certo. Confia em mim não, confia no Senhor. Para a igreja de Éfeso, ele tem um elogio a fazer. Abra no capítulo 2, capítulo 2, versículo 2, por favor. Jesus vai dizer assim para a igreja de Éfeso: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Sabe o que Jesus está elogiando a igreja de Éfeso? Ele está elogiando a igreja de Éfeso pela sua firmeza teológica. Ele está elogiando a igreja de Éfeso pela sua fidelidade doutrinária. Porque como nós lemos aqui, ela não tolerava homens maus. Ela não dava abertura para falsos apóstolos. Ela não abria as portas para heresias. Era uma igreja teológica, cristocêntrica. Era uma igreja firmada na sã doutrina. E isso já nos traz um ensinamento. Que se uma igreja quer agradar o Senhor Jesus, precisa estar firmada na sã doutrina. Precisa ser fiel à palavra de Deus. Diga amém. Que a nossa igreja é uma igreja firmada na palavra de Deus. A nossa igreja, ela zela pela palavra de Deus. Contudo, porém, entretanto, irmãos, Deus tem algo contra esta igreja. Se nós continuarmos a leitura do versículo 4, ele diz assim: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor.
tu abandonaste o teu primeiro amor. E aqui, irmãos, é onde mora o perigo. Aqui é onde corremos um sério risco, porque por muitas vezes, na defesa da ortodoxia, uma igreja pode perder o amor, pode perder a piedade. Na defesa desenfreada de uma teologia, na sã doutrina, onde nós dizemos que nós precisamos ser fiéis à palavra, e nós precisamos ser. Mas, se nós cairmos no mesmo erro da igreja de Éfeso, de não ter mais vida, de não ter mais entusiasmo, de não ter mais fervor espiritual, de viver uma vida mecânica, de alguém que tem luz na cabeça, mas não tem mais fogo no coração, de alguém que sabe tudo de Bíblia, mas não sabe nada de relacionamento, de alguém que já leu todos os livros sistemáticos, teológicos sistemáticos, mas nunca visitou um órfão e uma viúva. Esta igreja ortodoxa, mas sem piedade, não serve. Está morta. Porque se não fosse assim, para esta igreja Jesus só teria elogios. Para uma igreja que amava a palavra, que preservava a sã doutrina, mas que perdeu o amor, Jesus diz: vocês não entenderam nada. É como se ele dissesse para nós que estudamos, que lemos, que aprendemos, que amamos a palavra, e diz: tá bom, e agora, na prática, o que você faz com todo esse conhecimento? Você ama a Deus, você cuida do próximo, você mantém a sua vida cheia do Espírito Santo. Você olha para pessoas na rua e você tem sede de dizer: olha, existe um Deus que salva. Você vê os seus amigos indo para o inferno e você diz: eu preciso fazer alguma coisa para resgatá-los. Ortodoxia sem uma vida pia não tem valor nenhum. Mas o texto continua, porque ele elogia a igreja de Tiatira, capítulo 2, versículo 19. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no início. Olha que elogio maravilhoso. A igreja de Tiatira agora ela tem mais fé do que tinha antes. Tem mais amor do que tinha antes. Contudo, porém, entretanto, o Senhor tem algo contra esta igreja. Veja o versículo de número 20. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Vamos só até aí, para a gente ganhar tempo. É uma igreja cheia de amor, mas diferente da outra igreja, estava com a sua sã doutrina defasada. Não tinha doutrina, não tinha fidelidade às Escrituras, não tinha fidelidade na palavra. Ela era desviada por Jezabel, havia imoralidade sexual. Por quê? Porque não conheciam a sã doutrina. Da mesma maneira que uma igreja ortodoxa, mas sem amor, não agrada a Deus, uma igreja cheia de amor, cheia de comunhão, mas sem sã doutrina, também não agrada ao Senhor. Entenda, credo e conduta caminham de mãos dadas. Não adianta vivermos servindo ao próximo, amando ao próximo, acolhendo o próximo, em comunhão, mas se não tivermos zelo pela palavra e vivermos segundo qualquer outro mandamento que não seja o que está na palavra, nós vamos ser
doutrinados pelo Senhor. Porque conhecer a palavra e viver uma vida piedosa precisa caminhar lado a lado. Como diz o reverendo Hernandes, tenha como é que é? Luz na mente e fogo no coração. O que te falta? Luz na mente? Estude mais, se dedique mais, venha à escola bíblica dominical, participe dos cultos jovens, venha aos estudos de círculo que eu sei que tem, que são uma bênção, sempre foram. Mas, Rodrigo, eu já conheço a palavra, já li ela 3 vezes só esse ano. Sei de tudo, sei de Gênesis, Apocalipse, sei tudo onde está escrito. Se eu só me perguntar, eu vou dizer o que está escrito. Glória a Deus. Mas como anda a sua vida piedosa? Tanto conhecimento teológico e na prática, como anda a sua vida? O quanto você está servindo a sua igreja? O quanto você está servindo dentro da sua casa? Conheço jovens aqui que conhecem muito bem a palavra, mas em casa são verdadeiros demônios, que infernizam a vida dos pais. Mas quer pagar de santarrão, me perdoe dizer. Seja crente na igreja, mas também seja crente em casa. Seja crente em casa, seja crente no trabalho. Dê bom testemunho na faculdade. Porque Deus te conhece. Ele te conhece. Ele te conhece. E dele não zombamos. Mas o texto continua, porque ele também elogia a igreja de Pérgamo. Versículo de número 13 do capítulo 2. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renuncia à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Aquela igreja ali, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das lutas, ela se mantinha fiel. Ela estava pronta para morrer pela sua fé, como morreu Antipas. Mas, mesmo assim, contudo, porém, entretanto, Cristo Jesus tinha algo contra aquela igreja. Versículo 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Olhe para mim, o que isso tem a ver com a gente? A palavra de Deus nos mostra que no mesmo lugar, numa mesma comunidade de fé, numa mesma igreja, onde há pessoas fiéis a Deus, dispostas a morrer pela fé, há pessoas também flertando com os ensinos errados, flertando com o pecado e vivendo em imoralidade sexual. Numa mesma igreja, talvez no mesmo grupo jovem, aqui não, em outro grupo jovem. E aí às vezes a gente diz assim, eu vou para outra igreja. Tem gente que sai por qualquer coisa agora, né? Porque a oferta está aí. Tem para todo gosto. Ah, a minha juventude faz isso, a minha juventude não faz isso. Ah, o pastor faz assim, ah, o pastor não faz assado. Quando na verdade nós deveríamos nos preocupar é que numa mesma comunidade de fé, há os que são fiéis a Deus e há os que não são fiéis a Deus. Eu quero andar com os que são fiéis. Com quem você tem andado? Qual é o teu grupo daqui da juventude? Porque toda juventude tem o seu grupo. Não tem jeito, é natural. Na nossa juventude nós tínhamos os nossos amigos mais próximos, mais chegados. A gente só não fechava a tampa da panela, entrava quem queria. Quem quisesse estava lá. Mas já tem aquelas pessoas que têm mais afinidades, que gostam das mesmas coisas, dos mesmos lugares.
Qual é o teu grupo? Com quem você tem andado? Cuidado. As más conversações, elas corrompem os bons costumes. Escolha o lado do povo santo. Eu não sou tão santo não, mas eu quero andar com eles porque eu quero me parecer com eles. Ande, se pareça, seja transformado. Eu vou continuar, irmãos. Nós vamos até que horas? Meu Deus. Cheguei na metade. Mas ele também vai falar da igreja de Sardes. Capítulo 3, versículo de número 1, ele diz assim para a igreja de Sardes: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Aquela igreja, ela tinha uma boa fama. Ela tinha uma fama de estar viva. Talvez a sua liturgia fosse empolgante. Talvez as suas canções chamavam a atenção porque eram eletrizantes. Tinha muita luz de LED. Tinha luz de LED naquela época? Não tinha? Tinha DJ, João? Talvez as emoções transbordassem naquela igreja. Ela tinha fama de ser viva. Mas o que Jesus vai dizer para ela é que ela está, na verdade, morta. Mas, se você continuar lendo, tinham poucos que ainda não se contaminaram. Deixa eu dizer algo para você. Todo mundo aqui da freguesia, quem não é da freguesia, levanta a mão assim, por favor. Quem é do Anil, levanta a mão assim. Eu conheço um povinho lá do Anil, tá? Bênção. Não importa onde você esteja, não importa o lugar onde você pisa os seus pés, se é na freguesia, se é no Anil, se é na Praça Seca, se é na Batista, se é na Metodista, se é na Presbiteriana, o que importa é que você continue vivo, não se contaminando. Não se contamine. Esteja verdadeiramente vivo. E para estar verdadeiramente vivo, é preciso estar cheio do Espírito de Deus. O Espírito Santo que vivifica, o Espírito Santo que dá fôlego de vida, que nos mantém de pé, que não permite que a gente venha cair. Mas se a gente cair, não fique prostrado, não fique no chão, peça ajuda. Por isso é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Tem um livro que eu li, que eu gosto muito, Companheiros de Luta. Fala da importância de a gente ter alguém do lado, um amigo, uma amiga, alguém que a gente possa dividir as dores, as aflições, os erros. Alguém que a gente possa ligar e dizer: olha, fiz besteira, errei feio. Alguém que você possa abrir o seu coração e esta pessoa, firme no Senhor, fala: não se preocupe, nós vamos orar juntos e você vai vencer essa. Vai vencer essa tentação, vai vencer esse pecado. Portanto, jovens, não andem sozinhos. Tenham amigos, aproxime-se de alguém. Mas ninguém gosta de mim. Olha, ninguém gostava do Luiz Felipe, cadê ele? Está lá na frente. Ninguém gostava, esses meninos zoavam ele, tadinho, ele já nasceu grande. Tadinho, sofria bullying. O João, vocês sabem que o João dançava. Era free step o nome, né? Negócio de dança de uma coisa de louco, a gente tinha que botar a mão, expulsar os demônios. Brincadeira, João sempre foi uma benção. Renata que era difícil. Mas vamos continuar, irmãos, porque tem uma igreja. Essa igreja, irmãos, ela não tem elogio nenhum.
essa igreja tem apenas censuras. E aí eu vou pedir para você ir no capítulo 3, versículo... Vamos ler tudo não. Versículo de número 15, você já conhece muito bem, que fala que ela não é quente, nem fria, mas ela é morna, e Jesus está ali a ponto de vomitá-la. Mas no versículo 17, não tem elogios, tá, irmão? Só tem censura para essa igreja, que é a igreja de Laodiceia. Só censura para ela. Diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Apenas até aí. E aí ele vai dizer assim, não, vamos continuar. Ele diz assim no versículo de número 18: dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Jesus usa aqui 3 elementos, irmãos. Ele usa a figura do ouro. Por quê? Porque a cidade de Laodiceia era uma cidade dos endinheirados. Ela era a cidade dos banqueiros. As pessoas lá eram ricas, eram abastadas, e ela se achava, por ser muito rica, que não precisava de nada. Mas Jesus vai dizendo assim, vocês se orgulham das suas riquezas, mas vocês são espiritualmente paupérrimos, vocês são pobres. Mas Jesus também usa a figura das roupas, porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. A mulherada ia se fartar de roupas lá. É como se fosse, como é que é a Rua Teresa? Acho que nem ainda existe essa rua. As meninas não vão para lá não, né? A região serrana. Vão para onde, amor? Pode falar. Eu sei onde foste. Agora no shopping ali do Anil. E lá havia uma produção enorme de tecidos. E Jesus vai dizer assim, olha, vocês se orgulham de suas fábricas de roupas, mas espiritualmente vocês estão nus. E depois ele vai usar a figura do colírio, porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da região. Por incrível que pareça, lá haviam os elementos para a fabricação de colírio. E Jesus, olha, vocês se orgulham das suas clínicas de olhos, mas espiritualmente vocês estão cegos. Tá bom, Diácono Rodrigo, e aí? O que é aí que isso tem a ver conosco? Não sei se vocês notaram, porque tem algo que chama a atenção nessas censuras de Jesus à igreja. Por quê? Porque não é o que Jesus vê na igreja de Laodiceia, é o que ele não vê que chama a atenção. Porque se vocês notarem, em todas as outras igrejas, a censura de Jesus, ela tem a ver com uma vida piedosa, ou um desvio dessa vida piedosa, ou um desvio da sã doutrina, do conhecimento da sã doutrina. Mas nessa igreja em que só há censura, Jesus não fala nada a esse respeito. Se nós observarmos, a igreja que provoca náuseas em Jesus, ela não recebe nenhuma censura com problemas doutrinários. Se ela não recebe nenhum problema nesse sentido, como não tem falsos mestres, não tem falsos apóstolos, não há ensino dos nicolaítas, não tem doutrina de Balaão, não tem falsa profetisa, Jesus não fala nada disso dessa igreja. Então nós podemos supor que esta igreja era uma igreja ortodoxa, que esta igreja
a igreja que provocava náuseas em Jesus não tem nenhum problema na sua ortodoxia, na sã doutrina. Assim como nós não vemos Jesus censurando esta igreja por nenhum desvio de moralidade, por nenhum problema moral. Ele não vai dizer dos problemas que havia em Pérgamo, que havia em Tiatira, que havia em Sardes, não tem escândalos, não há denúncia de pecado. Jesus não fala nada nesse respeito. Então nós podemos supor que essa igreja era uma igreja ética. A igreja que causava náuseas em Jesus era uma igreja ética. Essa igreja não tinha problemas financeiros, havia pobreza em Esmina, havia pobreza em Filadélfia, mas Laodiceia não. As suas contas estavam pagas, estavam em dias, não tinha cobrador na porta, não tinha um nome no SPC em Serasa. Então nós podemos dizer que era uma igreja rica, mas que ainda assim causava ânsia de vômito em Jesus. Essa igreja não tinha problema de perseguição. Assim como havia perseguição política em Pérgamo, assim como havia perseguição religiosa em Éfeso, essa igreja estava em paz. Havia paz em Laodiceia. Mesmo assim, causava ânsia de vômitos no Filho de Deus. O que será então, irmãos? O que será que estava provocando náuseas em Jesus? Porque ao olhar para a igreja de Laodiceia, Jesus tem vontade de vomitar. Sabe por quê, irmãos? Porque faltava fervor espiritual na igreja. Faltava fogo no coração. Faltava quebrantamento. Faltava arrependimento genuíno. Faltava choro pelo pecado. Faltava sede de Deus. Faltava oração. Se você fizer um autoexame agora, e se você pudesse descrever qual o diagnóstico da sua vida espiritual, o que você diria? A seu respeito, faça um autoexame agora. Pense que agora você está diante de uma máquina divina em que você pode se enxergar, não o seu exterior, mas enxergar a sua mente, o seu coração. Qual seria o seu nível de espiritualidade? Ou será que os números da carnalidade estariam altos demais? Quantas vezes você se debruça sobre a palavra de Deus para meditar e para ouvir Deus falar? Quanto tempo da sua vida diária você investe em oração? Qual foi a última vez que você foi pedir perdão a alguém porque você disse o que não devia, porque você fez o que não devia? Qual foi a última vez que você se humilhou? Qual foi a última vez que você liberou o perdão? Quantas pedras ou correntes de falta de perdão há em seu coração? Quantas vezes você ansiou para estar na casa do Senhor, porque sabia que aqui você encontraria com o Rei dos Reis e teria a possibilidade de adorá-lo em espírito e em verdade? O problema desta igreja não era teológico, e nem falta de fé e nem de amor. O problema é que ela estava com o seu fervor espiritual lá embaixo. Uma vida morna, uma vida sem graça, vive uma vida cristã na média, à margem, abaixo do que Deus tem. Nós precisamos nos envergonhar disso. Nós precisamos nos envergonhar disso.
O Senhor vai dizer, era melhor que fosse frio. Mas você não é nem frio, muito menos quente. É uma vida mais ou menos com Deus. Não é essa vida que Deus tem para mim, não é essa vida que Deus tem para você. O termômetro do fervor espiritual tem que estar aqui em cima. E eu não estou falando de emoções. Não é, está chorando, está cheio de Deus. Não, não é isso, não. A gente está falando de um fervor que só o Espírito de Deus pode produzir. E talvez essa mensagem, ela vai de encontro ao teu coração. Talvez você fazendo um autoexame agora, você diga assim, eu estou assim. A minha vida com Deus está bem esbagaçada. A minha vida espiritual, ela se resumiu a participar do culto jovem e vir num culto no domingo e acabou. Você acha mesmo que o nosso Senhor se esvaziou da sua glória, tomou forma humana, se humilhando até a morte, morte de cruz, fazendo-se maldito no madeiro, tomando o cálice da ira de Deus, para que eu e você tivéssemos uma vida mais ou menos com Ele? Porque foi exatamente isso que Ele veio fazer. Ele veio nos ligar com o Pai. O véu da separação foi rasgado, nós temos acesso a Deus por causa do sangue do Cordeiro, para termos uma vida mais ou menos. Se você se encontra nessa situação, Jesus, Ele dá o remédio. Ele não dá apenas o diagnóstico, Ele dá o remédio. Ele vai dizer no versículo 18, eu já estou terminando agora. Dou este conselho. Veja que médico maravilhoso. Compre de mim. Compre de mim, ele vai dizer. Compre de mim. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Sabe por que o Senhor está falando essa mensagem aparentemente tão dura para você esta tarde? Porque Ele te ama. E esse amor é constrangedor. Porque enquanto Ele dá tudo o que tem por nós, a gente dá o que sobra para Ele. Não é essa vida que Deus tem para você. Não é esse chamado que Deus tem para a sua vida. O chamado que Deus tem para a sua vida é um chamado cheio da presença. Cheio da presença. De alguém que ama tanto a Deus, que quer viver e quer morrer por Ele. E morrer para Deus não necessariamente precisa ser literalmente. É matar os nossos desejos, é matar as nossas vontades para a glória de Deus. Para poder servi-lo. Nós não precisamos da moda do mercado da fé. O que a gente precisa de verdade é voltar os nossos corações para Jesus. Viver uma vida cheia de fervor e devoção a Ele. Não apenas de conhecimento frio da teologia, mas é pedir para que o Espírito de Deus aqueça os nossos corações e una essa chama que arde com o conhecimento da teologia e viver para a glória de Deus. Esse é o teu chamado. É por isso que você está aqui, para viver para a glória de Deus, para não viver uma religiosidade, não bater ponto, não por causa dos amigos. É muito bom ter amigos. A nossa juventude, eu costumo dizer, foi a melhor juventude que já passou por esta igreja. Desculpa, João. A minha juventude tinha nada mais, nada menos do que pastor Leandro e pastor Felipe. Não precisa dizer mais nada. E tantos outros jovens, cheios de talento, cheios de amor, e amávamos estar juntos. Mas muito mais do que estar juntos, amávamos buscar a Deus.
Amávamos buscar a Deus como amamos até hoje. E esse amor precisa estar latente no coração de cada um de vocês. Não viva na superficialidade. Não viva uma religiosidade. Viva, experimente a glória de Deus sendo derramada sobre a sua vida pelo poder do Espírito Santo. Busque, chore, clame, se derrame, se humilhe. E Ele vai se manifestar na tua vida, e vai te encher, e quando Ele te encher, Ele vai te usar de maneira sobrenatural. Você só precisa buscar em Jesus, porque o que Ele vende é de graça, já está pago. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu vou chamar o diácono João para orar por nós, em nome de Jesus. Faça sua oração, mesmo antes da minha. A palavra nos diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Que aqueles que se chegam a Deus com o coração contrito, sinceramente arrependidos, dispostos a viver diferente, Ele não rejeita. Não importa o que você fez antes de hoje, não importa quem você foi, ou já em áreas de fim de ano, não importa o que você fez nesse ano, importa mais como seremos depois de hoje. Ao ouvir a voz de Deus, não despreze. Faça a sua oração. Pai, eu te agradeço nessa noite, porque sei, ó Deus, que o Senhor nos chama ao fervor espiritual novamente, Senhor. A sair do comodismo, ó Deus, e da frieza. E alguns, como foi pregado, Senhor, saírem da mornidão. De um estado, ó Deus, de apatia, ó Deus, cômodo, superficial, ó Deus, raso. Que não busca intimidade contigo, real, Senhor. Mas que recebamos, ó Deus, essa exortação dessa noite com o coração aberto, ó Pai. Porque sabemos que só o Senhor pode nos levantar. Só o Senhor pode nos fazer novos, Senhor. Por isso eu te peço, para que toque no coração de cada um aqui, Senhor. Concluindo mais essa série de pregações, ó Pai, mas também muito mais do que isso. Encerrando, ó Deus, meditações a respeito de como o Teu Santo Espírito atua até hoje, ó Pai. Nós queremos viver essa espiritualidade, Senhor. Nós queremos experimentar, ó Deus, desse fervor, dessa alta temperatura contigo, Senhor, como foi pregado. Alguns ainda não provaram disso, Senhor. Mas alguns te abandonaram e abandonaram o seu primeiro amor. Outros, ó Deus, estão focados em te conhecer mais, ó Deus, mas não têm vivido uma vida piedosa, ó Pai. E alguns se preocupam tanto com o ativismo, que não encontram contigo todos os dias, Senhor. Para todos esses, ó Pai, para todos os grupos, para todos os defeitos, Senhor, que o Senhor nos restaure, ó Pai, que o Senhor nos levante, ó Deus, novamente, para vivermos diferente por Ti, Senhor. Escuta as orações feitas individualmente aqui agora, ó Pai. Toque nos corações, Senhor, onde não podemos tocar, ó Deus, com nenhum discurso ou retórica, mas só o Teu Santo Espírito pode, ó Pai. Vamos ficar de pé? Ainda de olhos fechados. Queria que você estivesse agora fazendo uma oração para que Deus faça com que esse fim de ano e o ano que vem seja um ano diferente da sua relação com Deus, da sua comunhão com Ele. Para aqueles que estão apáticos há tanto tempo,
Deus toca no meu coração agora para te dar mais essa oportunidade hoje. De você fazer um voto. Hoje, no dia 11 de dezembro de 2021. Você fazer um voto com o Senhor. De uma vida de oração fervorosa. De leitura bíblica. De profundidade com o Senhor. Ó Deus, eu te entrego a vida daqueles que se comprometem contigo nessa noite, ó Pai. De viverem diferente. De saírem desse comodismo, ó Pai. Por mais tarde que seja, Senhor. Por mais constrangedor que seja, ó Deus, no final de mais um ano, nós novamente, ó Deus, buscarmos o Senhor pedindo para que o Senhor nos acorde, ó Pai. Mas, ó Deus, como o Rodrigo pregou aqui, por mais humilhante que isso seja, nós ainda temos tempo, Senhor, diante do Senhor. E por isso te clamamos nessa noite. Que o Senhor nos desperte do sono. Que o Senhor nos levante para uma nova vida contigo, Senhor. Eu peço para que o teu Espírito Santo preencha aqueles que estão agora se comprometendo com o Senhor. Aqueles que estão fazendo um voto contigo, ó Pai. Que o Senhor honre esses, ó Deus. E que ano que vem, talvez nessa mesma data, possamos orar em gratidão ao Senhor. Porque tudo está diferente, ó Deus. Nós cremos no Senhor. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, voltem nesse texto. Voltem em Apocalipse 2, 1, Apocalipse 3. Leiam de novo. Façam disso, talvez o seu devocional para amanhã, para depois. Peça a Deus para que essas palavras se apliquem ao nosso coração. Que essa seja a nossa nova realidade. Amém? Vamos orar para encerrar o nosso culto. Nós temos aniversariantes dessa semana que passou agora. Alguém fez aniversário? Raquel. Quantos anos, Raquel? 26, minha idade. Mais alguém? Fez aniversário? Só a Raquel. Então vamos orar por ela e também nos despedir depois de oração. Pai, eu te agradeço, ó Deus, pela vida da tua filha, Senhor, Raquel. Obrigado, Senhor, porque por tantos anos, Senhor, temos congregado com ela, ó Deus, aqui nessa igreja e visto, Senhor, tua boa mão sobre ela. Obrigado pelos frutos, ó Pai, pelo amadurecimento, Senhor, pelo caminhar contigo. Ó Deus, eu sei que tentações, Senhor, tentam nos atrasar, nos atrapalhar. Ó Deus, eu sei que essas tentações tentam nos tirar do teu caminho, Senhor. E talvez provações também, Senhor, que sirvam, ó Deus, para nós vermos, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós de maneiras, ó Deus, que não nos agrada muito, Senhor, muitas vezes. Mas nós vemos, Senhor, que Raquel tem sido perseverante contigo, ó Pai. E que em todos esses anos continua caminhando com o Senhor. Nós te agradecemos por isso, por mais um ano de vida, Senhor, 26 anos. E que venham, Senhor, muito mais anos, ó Deus, caminhando contigo. Que o Senhor fortaleça a tua filha. Que o teu Santo Espírito seja sobre ela. E que o Senhor abençoe seus sonhos, seus projetos, os propósitos de vida, Senhor, que o Senhor tem para ela. Que o Senhor mostre o caminho, Senhor. Que ela possa trilhar alegre, Senhor, feliz, sabendo que está cumprindo a tua vontade na vida dela, Senhor. Obrigado pela sua vida, pela sua família, ó Deus. Que o Senhor continue abençoando ela ricamente, ó Pai. Que ela seja um testemunho, Senhor, de mulher de Deus para tantas outras jovens aqui na nossa igreja. Te agradeço também por esse culto, Senhor, por todos os jovens que vieram aqui, por Rodrigo, pela Paula, Senhor, que tiraram um pouco do seu tempo para nos abençoar aqui, Senhor, com sua presença, com a palavra pregada. Que o Senhor abençoe esse casal, sua família, seus filhos. Ó Deus, que o Senhor capacite a eles e direcione, Senhor, essa família para os teus propósitos também, como oramos pela Raquel, Senhor. Que esse casamento, Senhor, seja fortalecido no Senhor, ó Deus, que a criação dos seus filhos, ó Pai, e tudo mais, que seja abençoado pelo Senhor em nome de Jesus. Também todos os jovens aqui presentes, que o Senhor leve em paz e traga em segurança amanhã, Senhor, para ouvir mais uma porção da tua palavra, para tomar da ceia, ó Pai, para experimentar da beleza, Senhor, da comunhão. O Senhor nos abençoe por essa noite, em nome de Jesus oramos. Amém. Salva de palmas para Raquel e fiquem com Deus.